Hoje eu quero falar sobre o tema fé para retirar da vasilha. Qual é o tema dessa noite? Olha para quem está perto de você e diga para ele assim: meu irmão, precisamos de fé para extrair o que está na vasilha. Quem está comigo aí para dizer um glória a Deus? Antes de falar desse tema, eu quero lembrar os irmãos, como eu já comecei falando, que a gente está tendo essa junção hoje, né? O culto da quinta, esse tema fé, mas também nós vamos ter daqui a pouquinho uma linda apresentação do Castelo Vida, que foi preparado com muito amor, com muito carinho. Daqui a pouquinho a gente vai assistir essa apresentação. Aguenta firme aí, os pais, avós, convidados, porque a gente vai ter umas fortes emoções daqui a pouquinho. Quem pode dizer um glória a Deus aí comigo, amados? Só que eu quero conectar você com uma coisa nessa noite. Apesar da apresentação de hoje ser uma apresentação voltada para o Natal, esse musical de Natal, e a gente está na semana do Natal, mas Deus colocou no meu coração um propósito deste ano, esse fim de ano, de falar sobre Hebreus capítulo de número 11. Então por isso cada culto a gente está falando nesse tema, nós estamos aprendendo um pouquinho sobre esse tema, e eu quero rapidamente deixar essa palavra com você, baseada no versículo de número 28, e o texto que eu quero hoje usar com você como referência, ele não está falando sobre o Natal, mas o texto que nós lemos hoje, ele faz referência sobre a primeira Páscoa. Sobre o que, gente? Sobre a primeira Páscoa. Se no Natal nós comemoramos, ou pelo menos o Natal nos faz referência sobre o nascimento de Jesus, a Páscoa faz referência sobre morte e ressurreição de Jesus. Ambos têm uma importância tremenda para cada um de nós cristãos. Tanto o nascimento de Jesus, tanto quanto a morte de Jesus na cruz, e principalmente ao terceiro dia, quando ele volta à vida, quando Jesus ressuscitou, nós celebramos também isso com muita alegria. Você concorda para dizer um glória a Deus bem forte aqui esta noite? E o texto de hoje faz referência então sobre a primeira Páscoa. E a primeira Páscoa, ela foi celebrada enquanto o povo ainda estava no Egito, o povo hebreu, eles estão escravos no Egito. Deus vai libertar o povo que está escravo ali no Egito, e nesse tempo Deus levanta um homem chamado Moisés, e nesse tempo onde Deus levanta Moisés, é interessante dizer que Deus, ele envia algumas pragas contra o Egito. Deus vai enviar 10 pragas contra o Egito, para que Faraó e todo o povo do Egito pudessem entender a grandeza do Deus do povo hebreu. Ao enviar as pragas contra o Egito, também era uma demonstração para o próprio povo hebreu, de que daquela vez Deus realmente estava trazendo algo para libertá-los. Então quando Deus envia as pragas, Deus está enviando um recado ao Egito, Deus está enviando um recado a Faraó, de que ele era um Deus poderoso para libertar das mãos de Faraó o povo hebreu. Você concorda comigo para dizer um glória a Deus aqui essa noite? Então Deus envia 9 pragas, e agora vai acontecer a 10ª praga. E a 10ª praga, o que acontece na 10ª praga, é que era a pior. 9 pragas já haviam acontecido contra o Egito, e agora a 10ª seria a pior. E o que era a 10ª praga? Que durante a noite, Deus havia avisado para Moisés, para dizer ao povo, que durante aquela noite, o anjo da morte, ele passaria por toda a terra do Egito. E quando o anjo da morte viesse contra o Egito, ele iria matar todos os primogênitos, tanto dos homens, tanto dos seres humanos, né, os filhos primogênitos, ou as meninas, tanto quanto dos animais, os primogênitos, então, morreriam naquela noite, porque o anjo da morte viria. Era uma sentença contra o Egito, era uma sentença contra Faraó. Então quando Deus avisa que o anjo da morte passaria naquela noite, naquele tempo, então Deus dá uma palavra para Moisés, porque assim como Deus, o mesmo Deus que pode enviar juízo sobre a terra, é o mesmo Deus que pode enviar livramento para o seu povo.
Da mesma forma que Deus tem poder para julgar a uma nação, ou para julgar um pecador, esse mesmo Deus tem poder para poupar a nossa vida, para poupar a sua vida. Esse mesmo Deus que tem poder para cumprir uma sentença contra aqueles que estão vivendo fora de um propósito, contra aqueles que são chamados inimigos de Deus, esse mesmo Deus tem poder para cumprir suas promessas sobre a vida daqueles que se chamam pelo seu nome. Será que tem alguém aqui essa noite para dizer um glória a Deus bem forte? Então, quando Deus está dizendo, eu vou enviar a 10ª praga, Deus diz para Moisés, Moisés, esta noite todo o primogênito vai morrer. Porém, Deus diz a ele, porém, Moisés, ao meu povo eu darei livramento. E o que Deus diz a Moisés? Deus diz a ele, Moisés, você precisa chamar cada chefe de família, e cada chefe de família precisa então sacrificar um cordeiro. E cada chefe de família então tem que pegar um cordeiro, tem que sacrificar o cordeiro, e quando ele sacrificasse o cordeiro, o sangue daquele cordeiro seria colocado em um recipiente, seria colocado em uma vasilha, seria colocado onde? Me ajuda a pregar, seria colocado onde? Numa vasilha. Então o sangue do cordeiro tinha que ser colocado naquela vasilha, e aí Moisés então, obedecendo uma ordem de Deus, ele diz a cada chefe da família, que eles deveriam pegar uma planta chamada isopo. Como é que se chama? Então o que acontece? Cada chefe de família tinha que matar um cordeiro, pegar o sangue, colocar sobre a vasilha, e aí então pegar o isopo, molhar o isopo, que era aquela planta, né, um moide daquela planta, podemos dizer assim. Ele molhava aquele isopo no sangue de um cordeiro que havia sido imolado na vasilha, e com o isopo ele levava o sangue e ele marcava os umbrais da casa. Olha que coisa interessante, um cordeiro seria morto, sangue colocado na vasilha, com isopo tirava o sangue da vasilha e colocava sobre os umbrais da casa. Qual era a ordem que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, quando o anjo da morte passar sobre o Egito, sobre a casa que tiver a marca do sangue, haverá livramentos. Eu tenho crido de todo o meu coração, que sobre a vida daquele que crê, há uma marca do sangue poderoso de Jesus, e sobre a vida de quem tem essa marca, o mal não toca, o inimigo não toca, porque você tem essa marca do sangue poderoso de Jesus. Se é uma verdade da sua vida, diga um glória a Deus bem forte essa noite. Agora, qual era a palavra? Na madrugada, quando o anjo passar, a casa que tem a marca do sangue, aquela família vai ser poupada, aquele primogênito vai ser poupado, ou seja, haveria condenação, mas a casa onde tem a marca do sangue, aquela casa será poupada da condenação, a morte não entraria naquela casa. Essa foi a palavra que Deus disse a Moisés. Agora, entenda comigo, essa palavra que Deus está dizendo para Moisés, irmãos, olha comigo. Moisés, ele precisava crer. Moisés precisava o quê? Ele tinha que crer. E além dele crer, ele precisava motivar todas as famílias dos hebreus a crerem também. Então diga comigo, ele precisava crer, e ele precisava motivar aos outros para que eles pudessem crer também. Ele tinha que motivar as famílias, para que todas as famílias pudessem crer. Então caminha comigo nessa noite. Ele tinha que crer. Olha para mim, deixa as crianças irem, daqui a pouquinho a gente vai olhar para elas, mas olha aqui comigo, que essa palavra é para você. Moisés tinha que crer que aquilo iria funcionar. Moisés tinha que crer o que, gente? Ia funcionar. Eles nunca tinham feito nada daquilo antes, mas Moisés tinha que acreditar que matar um cordeiro, botar ali na vasilha o sangue, pegar uma planta, molhar a planta no sangue, esfregar na casa, tinha livramento. Ele tinha que crer que aquilo iria, me ajuda, que aquilo iria o quê? Ele tinha que crer que o que estava na vasilha, se aplicar na porta da casa, vai funcionar. Vai o que, gente? Por isso que o texto de Hebreus 11:28 diz que ele faz isso pela
fé. Ele faz pela fé. Então eu tenho 3 questões para trabalhar rápido com você, para a gente orar. Primeiro, o que a gente vê nesse texto? O cordeiro, vê o quê? A vasilha e o sopo. Diga comigo, cordeiro. 3 coisas eu vejo aqui nesse texto: cordeiro, vasilha e sopo. Como que isso aplica para a nossa vida essa noite? O cordeiro, que é? O cordeiro era o animal que seria morto, que seria sacrificado, e o sangue daquele cordeiro seria usado como proteção. Isso traz uma mensagem para mim e para você. Essa mensagem nos remete para Jesus. João Batista, quando está ali no Rio Jordão batizando, Jesus vem andando e ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é um Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se em Hebreus 11, 23 aponta para Êxodo, e para a libertação do povo tinha que matar um cordeiro, tinha que derramar o sangue para o povo ser liberto, eu lembro de algo: um cordeiro também foi morto uma vez por todas, e o sangue desse cordeiro ele traz para a vida daqueles que creem proteção e libertação. E esse cordeiro tem um nome, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Então o cordeiro da Páscoa é Jesus. Agora entenda, Moisés e todos os chefes de família matavam um cordeiro, tinha que pegar o sangue dele e colocar em uma vasilha. Colocar onde? Numa vasilha. A vasilha revelava o sangue. A vasilha o quê? Então ele pega o sangue e coloca na vasilha. É igual esse copo revela a água. Quando eu olho para o copo, ele me mostra algo. Me mostra o que, gente? A água, porque a água é mais importante do que o copo. Nesse caso, então, o copo me revela a água. A vasilha onde estava o sangue, a vasilha agora, ela revela o sangue. Se alguém quer olhar para o sangue que foi derramado daquele cordeiro, tinha que olhar onde? Tinha que olhar para a vasilha. Se alguém vai usar o sangue para aspergir na porta, ele tem que ir até a vasilha. O sangue estava na vasilha. Quem entende isso comigo, digam glória a Deus. Depois que o cordeiro foi imolado, para olhar para o sangue, tem que olhar para a vasilha. Diga comigo, a vasilha revela o sangue. Diga, a vasilha revela a proteção. Diga, a vasilha revela o milagre. Quem está comigo essa noite para dizer um glória a Deus? Então olha que coisa interessante. Quem me revela o sangue? A vasilha revelava o sangue daquele cordeiro. Eu estou dizendo para a gente essa noite que o cordeiro não é mais aquele animal que foi morto ali no Egito, no livro de Êxodo. Eu estou dizendo para a gente essa noite que o nosso cordeiro é quem? Jesus. Então o cordeiro é Jesus. A vasilha em Êxodo revelava onde estava o sangue. Nos dias de hoje, o que me revela o sangue? O que me revela o poder do sangue de Jesus? A vasilha revelava o sangue do cordeiro que tinha sido morto naquele tempo. Se alguém quer olhar para o sangue, tem que olhar para a vasilha. Nos dias de hoje, o que me revela a vasilha? O que me revela o sangue? Qual a vasilha me revela o sangue? Sabe qual é a vasilha que me revela o sangue? A palavra de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho a Bíblia, eu vejo o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. É quando eu olho para a Bíblia que eu descubro que eu sou perdoado por causa do sangue de Jesus. Quando eu olho para a Bíblia, ela diz para mim que eu posso vencer por causa do sangue de Jesus. Em Apocalipse diz, e eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Em Êxodo, eles olham para a vasilha, eles entendem, eles veem o sangue. Nos dias de hoje, eu olho para a Bíblia, eu olho para a palavra, e a Bíblia me revela o milagre, a Bíblia me revela a proteção, a Bíblia me revela o que Ele fez por mim, a Bíblia revela o sangue. Diga comigo, cordeiro, vasilha
Isopo. O cordeiro é Jesus. O que me revela o sangue, a vasilha, é o quê? É o quê? Me ajuda, gente, é o quê? A palavra. Agora, o que é o isopo? Eu estou falando essa noite sobre cordeiro, vasilha, isopo. O isopo, vou terminar. O isopo é a planta com a qual o chefe da família mergulhava no sangue, na vasilha, tirava da vasilha o sangue e aplicava na porta. Diga comigo, o isopo é o instrumento para retirar o sangue da vasilha e aplicar na porta. O cordeiro é Jesus. A vasilha é a palavra. O que é o isopo? O isopo, ele é usado para retirar do recipiente e aplicar sobre a minha vida. Quando aplica na porta da casa, vai trazer proteção não para o imóvel, traz proteção para a família, para quem está lá dentro. Quando aplica o sangue no umbral da porta, não está protegendo o imóvel, protege a vida do primogênito, protege a vida de uma pessoa. Então eu posso aplicar com o isopo, eu tiro da vasilha o sangue e aplico sobre a minha vida. Com o isopo, eu extraio da vasilha o que há de melhor e aplico sobre a minha vida. Quem está comigo aqui essa noite? O que é o isopo? O cordeiro é Jesus. A vasilha é a palavra. O que é o isopo? O isopo é o instrumento com o qual eu retiro o que está na vasilha e aplico na vida. O que é o isopo? O cordeiro é Jesus. A vasilha é a palavra. O isopo é a fé. Uau! A Bíblia me revela o poder do sangue de Jesus. A Bíblia me revela que para Deus não há nada impossível. A Bíblia me revela que em Jesus eu sou mais do que vencedor. A Bíblia me revela que tudo é possível ao que crê. A Bíblia revela, porque ela é a vasilha, ela revela. Então o que eu preciso para viver o milagre de Deus na minha vida? O que eu preciso para viver o milagre? O que você precisa para viver o maior milagre na tua vida? Você precisa de uma coisa, você precisa da fé. Porque com a fé, lembra, com o isopo eu tiro da vasilha o sangue e aplico sobre o umbral. Aplicou sobre o umbral a proteção, a milagre. O sangue é o sangue de Jesus, a vasilha é a palavra. Então com o isopo, com a fé, eu extraio da vasilha, eu extraio da Bíblia, eu extraio da palavra verdades para mim, eu extraio o que ela diz, eu aplico sobre mim. Ela diz que eu sou salvo pela fé, eu extraio dela, aplico sobre mim. Ela diz que eu sou mais do que vencedor, então com a fé eu extraio dela e aplico sobre a minha vida. Você está comigo essa noite para dizer glória a Deus? O que a gente precisa para viver um milagre, o que nós precisamos para viver tudo que está escrito aqui, é a fé. Porque a fé é esse sopro com o qual eu tiro daquilo que está escrito para mim, escrito para você. Talvez você é alguém que já leu a Bíblia tantas vezes, talvez você é alguém que conhece tantos versículos, talvez você é alguém que já ouviu tanto falar sobre textos da Bíblia, mas não consegue ver isso acontecendo na tua vida, não consegue ver essas verdades alcançando você. Eu preciso que você entenda uma coisa: não basta ter o sangue, não basta ter a vasilha e não basta ter os umbrais. Se o povo no Egito tem vasilha cheia de sangue e eles têm os umbrais, não resolve.
Tem que ter algo para conectar o que está na vasilha e colocar no umbral da casa. Tem que ter algo para conectar o que está na palavra com a tua vida. Tem que ter algo com o qual eu extraio daqui e aplico aqui. Tem que ter algo que eu extraio daqui e aplico lá em casa. Tem que ter algo que eu extraio daqui e aplico sobre a igreja. Não adianta você ter a Bíblia. Não adianta você ter a Bíblia aberta na sua casa. Não adianta você ter alguns versículos decorados. Não adianta só isso. Não adianta você saber que Jesus é o Cordeiro, você ter o sangue derramado que Ele derramou na cruz do Calvário. Não adianta saber que é o sangue. Não adianta ter a vasilha. Não adianta ter a porta. Não adianta você estar necessitado e ter a Bíblia na mão. Não adianta você estar precisando de uma palavra, de uma resposta, de um milagre e ter a Bíblia na mão, se você não tem sopo. O sangue permanece na vasilha. Eu vim pregar essa noite sobre ter fé para extrair o melhor da vasilha, sobre ter fé para extrair o que está aqui dentro. Não é apenas ler por ler. Quantos leem e não acontece nada? Quantos leem e não entendem nada? Quantos leem e decoram, mas não vivem? Eu vim te chamar, a Igreja Batista Vida, porque Deus tem nos chamado para viver um novo tempo. Deus tem chamado essa igreja para experimentar um tempo de milagre, para experimentar um tempo de fé. E a minha palavra para você essa noite: deixa Deus encher teu coração de fé. Deixa Deus colocar fé dentro de você, porque se você ler essas páginas dessa Bíblia com fé, você vai extrair dela o que há de melhor, e você vai aplicar na tua vida todos os dias. Todos os dias você vai aplicar na tua vida dizendo: eu sou mais do que vencedor, em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, eu estou guardado pelo poder da palavra, eu sou liberto, eu sou uma nova criatura, o mal não me toca, o diabo não tem poder contra mim. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Você precisa ter fé para acreditar que o que está aqui dentro pode sair das páginas da Bíblia e acontecer na tua vida. Quando Moisés tira o sangue da vasilha e aplica na casa, ele tem que ter fé. Fé para crer que aquele movimento vai trazer proteção para os primogênitos. Eu vou terminar. O que você precisa não é de promessa. O que você precisa não é de... A gente gosta de promessa. A gente quer promessa. A gente fica doido para Deus usar alguém e vir dar uma palavra que nos prometer algo. Eu vim te falar, você não precisa de promessa. Promessa você já tem. Tem ou não tem? Tem. E elas estão onde? Na palavra. O que a gente precisa não é promessa. O que nós precisamos é de fé para extrair as promessas da Bíblia, aplicá-las sobre a nossa vida e viver o milagre. Você precisa de quê? Fé. Extrair daqui as promessas, aplicar na tua vida e ver o milagre acontecer. Moisés pega o sangue, põe na porta e diz: hoje tem morte no Egito, aqui em casa tem vida. Tinha que ter o quê? Fé. Quero orar com você essa noite. Qual é a minha oração hoje? Hoje eu quero orar com você, pedir ao Senhor para que Ele nos dê a fé de Moisés, para que Ele nos dê esse sopro chamado fé, para a gente conseguir fazer esse movimento, extrair da Bíblia, o que, gente? As promessas, os milagres, e aplicar onde? Aplicar onde? Sobre a nossa vida. Quem está comigo aqui essa noite? Fé para extrair da vasilha. Cadê sua vasilha? Cadê sua vasilha? Trouxe não? Cadê sua vasilha? Levanta a tua vasilha aí, deixa eu ver. Levanta a tua vasilha. Só o povo da frente. Cadê o pessoal lá? Cadê a vasilha? Levanta a vasilha aí, gente.
Isso aqui é a vasilha. Segura aí na tua mão. Aqui é a vasilha, cheia de promessa. Uma palavra para cada dia da tua vida, levanta. Uma palavra para cada momento difícil da tua vida. Uma palavra para cada momento de vitória da tua vida. Levanta a tua vasilha. Uma palavra para os piores dias da tua vida. Está aqui. Uma palavra. A gente só precisa de uma coisa. Fé. Para sair daqui e vir para cá. Para fazer o quê? Diga comigo, para fazer o quê? Se não é só um livro, mas com a fé eu extraio e aplico e vivo o milagre. Fica de pé no teu lugar. Segura a tua vasilha. Pai, no nome de Jesus, nessa noite de fé, nós estamos numa semana onde nós vamos celebrar o Natal, claro. Daqui a pouquinho vamos ver uma apresentação mais linda das crianças. Mas antes eu oro pela Igreja Batista Vida. Enche o coração dessa igreja de fé. Enche o meu coração de fé, enche o coração de cada um de nós de fé, Pai. Para a gente conseguir extrair da vasilha o que há de melhor para a nossa vida. Para conseguirmos extrair dessa vasilha, Pai, o que é a palavra que é o preciso. Todos os dias eu preciso de uma palavra, todos os dias nós precisamos de uma palavra. Então hoje nós estamos aqui, Pai, nessa noite, declarando, Deus, que a nossa fé seja renovada em Ti, ó Deus. Renova a fé da Igreja Batista Vida, renova a fé desse pai, renova a fé dessa mãe, renova a fé desse marido, dessa esposa. Renova a fé de quem entrou aqui hoje, está doente, está enfermo, para que ele seja curado agora no nome de Jesus. Eu oro para que haja cura, para que toda enfermidade agora saia dessa casa, saia agora do corpo desta pessoa, para que toda dor vá embora agora na autoridade do nome de Jesus. Deus, nós oramos agora para que haja libertação, ó Deus, quem está oprimido aqui essa noite. Eu oro, Deus, para que a alegria tome conta do coração que entrou aqui hoje triste. Eu oro, Deus, para que haja uma mudança na história da vida de cada pessoa. Oramos agora e cremos no poder e também na autoridade do nome de Jesus. Hoje, agora e para sempre, todos que creem, digam. Forte aplauso a Jesus.